Então, boa noite. E nós estamos iniciando, então, agora o nosso estudo, continuação do nosso capítulo 9, sobre a aceitação da expiação. E hoje nós temos, então, a quinta sessão, que fala do curador não curado. Nós já vínhamos falando nas lives anteriores um pouco sobre a mentalidade do não curado, e hoje nós vamos ver aqui os principais tópicos que Jesus traz nessa sessão, que explica muito até o nosso próprio modo de pensar antes do curso, ou mesmo agora, para nós aprendermos a diferenciar o que é equívoco e o que nos levará à cura da mente. Então, hoje, o curador não curado, mas antes de trazer esses tópicos aqui de Jesus, que eu assinalei aqui, eu convido vocês a nós juntos fazermos a nossa entrega ao Espírito Santo, que é a nossa intenção de colocarmos a nossa mente à disposição do Espírito Santo para que ele nos guie, para que ouçamos o entendimento que ele tem para nós através das palavras que são apenas símbolos de compreensão. O Espírito Santo nos dá a compreensão correta e por isso que nós colocamos a nossa meta de oferecermos a nossa capacidade de aprender a Ele. E assim, com a meta estabelecida de que o Espírito Santo guie a nossa compreensão, de modo que possamos realmente captar aquilo que é útil para a nossa cura, para a volta da sanidade da nossa mente, nós estamos prontos para ver aqui essa sessão, a sessão do curador não curado. E Jesus aqui ele vai trazer dois exemplos de planos do ego para a salvação, porque nós vimos nas sessões anteriores aqui que o plano do ego de salvação, ele é tornar real aquilo que nós vemos dentro do sonho aqui, tornar o sonho real para depois perdoar. E isso é claramente impossível nós desfazer algo que nós já tornamos real na mente, porque a mente, ela contém todo o poder. O poder de Deus está na nossa mente, mesmo para pensarmos equivocado. Mesmo quando nós pensamos e acreditamos na separação ou no equívoco, nós estamos usando do mesmo poder que nós usamos quando, com a mente desperta no céu, nós co-criamos o reino de Deus, nós nos tornamos criadores igual a Deus, e o poder de Deus, ele compartilha totalmente seu poder, ele não retém nada de si, ele compartilha de todo o poder na mente, e então a mente, ela contém todo o poder, mesmo quando ela está equivocada, ela então se utiliza desse poder porque só existe um criador, não existem dois criadores. Então, mesmo para pensar separação, é ainda a mente que utiliza do poder que vem de Deus. E isso, o ego, então, ele tem um plano de salvação, como nós vimos anteriormente, porque nós pedimos um plano de salvação. Nós nos damos conta na mente de nos sentirmos fora do reino de Deus e pedimos, e o ego, ele nos ajuda, mas de uma maneira que ele se perpetua nisso, de uma maneira, ele nos ajuda de modo a nós não sairmos da mentalidade equivocada, de modo a nós não nos darmos conta de que foi uma decisão nossa que fez, que deu poder para o ego parecer que existe,
E é uma decisão nossa que pode reverter isso. É na mente que nós pensamos separação, e tudo que a mente pensa para ela é real, então ela pode pensar o equívoco e para ela isso é verdadeiro, por isso que a separação parece verdadeira para nossas consciências individuais, e nós podemos agora reverter isso na mente, mas antes de reverter é preciso reconhecer que o poder está na mente. O ego, o plano do ego de salvação, Jesus descreve 2 planos aqui, que um que é do teólogo, seus pastores, padres, pregadores, os ligados mais a áreas espirituais, que eles reconhecem a si mesmos como sendo pecadores, ou reconhecem a sua falha em si, e aí eles dão realidade a esse estado de pecador, ao estado de separação, aquilo que o ego faz, eles se igualam a isso, e no momento que decretam que eles são pecadores, como que algo fora disso poderia salvá-los? Não há mais como, porque a mente, ela determinou que ela já é culpada, que, como Jesus diz aqui, ó, então, o curador não curado, aquele que está no ego, aqui no 1,4, por definição, ele está tentando dar o que não recebeu. Então, o curador não curado, ele está tentando dar a salvação, a cura, mas ele próprio não a recebeu, como ele dá aqui o exemplo. Se é um teólogo, por exemplo, ele pode partir da premissa: eu sou um miserável pecador, assim como tu. Se é um psicoterapeuta, é mais provável que parta da crença igualmente inacreditável, em que o ataque é real para ambos, ele próprio e o paciente, mas que não importa para nenhum dos dois. Então, a ideia de cura da mente, ela vem do ego, ele, na sua linha mais espiritualizada, entre aspas, no que o ego entende que é espiritualização, ele decreta que a separação aconteceu, mas que ele precisa de ajuda. Só que se ele decretar a separação, ele já está dizendo que ele não é mais o Cristo, que ele é esse ser separado. E o psicoterapeuta, ele não segue essa linha espiritual, mas ele segue a linha de que ele tomou decisões erradas aqui nesse plano, no plano da consciência individual, e por isso que ele está sofrendo, e que se ele mudar o seu comportamento, se ele perdoar, então, o irmão, ou se ele tomar outra decisão, se ele declarar que todo o poder está nele, enfim, usar mantras de positividade, qualquer modo que realce ainda o ser individual, o psicoterapeuta, ele está dizendo que o mundo é um efeito de suas decisões de um ser separado aqui. Então, ele está negando o poder da mente. Não está subindo a mente para dizer que as decisões de um mundo separado vieram através da mente. Então, esse é o equívoco, então, do psicoterapeuta. E Jesus, seguindo aqui o que Jesus nos ensina no 2:3, ele diz: todo curador que procura fantasias para que venham a ser a verdade, necessariamente não está curado, porque não sabe onde procurar a verdade e, por conseguinte, não tem a resposta para o problema da cura. Então, fantasias é buscar no mundo do sonho. Fantasia, sonho. Lembrando que a nossa consciência está presa no sonho. O mundo o mundo dual, que os órgãos sensórios nos atestam, eles são fantasia porque são fruto de uma projeção da mente, a mente que é real. A projeção é são figuras projetadas. O mundo é um sonho. Então, quem procura
achar aonde que está a doença e o modo de cura dentro de fantasias, então dentro do mundo do sonho, e não se volta para a mente, realmente não vai achar a resposta para a cura. Porque a doença, ela está na mente que acredita que se separou de Deus. E todo o poder está na mente. Então, buscando soluções fora da mente, dentro do mundo, é procurar soluções na fantasia. Isso até pode trocar um sonho de doença por um sonho de saúde, mas não puramente. Não faz nada em absoluto com a mente, com o sonhador do sonho. Jesus até, ele reconhece aqui no 3, que há uma vantagem em trazer a consciência, até a consciência, os pesadelos, mas somente para ensinar que eles não são reais e que qualquer coisa que contenham não tem significado. Então, não tem problema em olhar de volta para dentro da mente e reconhecendo o que está pegando, qual é o mal, o que eu estou pensando, qual é o meu equívoco, mas somente para reconhecer que aquilo que eu acredito na mente, que estou vendo aqui no mundo, que eu estou sentindo dentro da consciência individual, dentro daquilo que o meu sentido, minha percepção me diz que eu sou, que isso é sem significado, porque não é o que eu sou. Então, eu posso reconhecer, sim, é útil reconhecer para saber onde que está o equívoco, desde que eu não dê realidade a isso. Como ele continua, o curador não curado não pode fazer isso porque não acredita nisso. Então, o curador não curado, o curador que busca cura dentro de si, sendo esse si já uma consciência separada de Deus. Então, se já acreditou na separação, e todos nós que nos experienciamos dentro de uma individualidade que ainda em experiência, em consciência, não estamos despertos, nós não temos ainda consciência da mente totalmente abstrata e que sabe de tudo e está ciente de todas as partes de si, como todos os despertos têm, como Jesus tem, e todos os demais despertos são, estes são os curadores curados. Então, nós que ainda temos uma percepção individual, nós somos os curadores não curados, mas se nós trouxermos dentro do sonho as causas do sonho, que aparentemente são a causa da doença, então eu não acredito que a causa esteja na mente. Por exemplo, uma das ideias assim que até elas mostram um efeito aqui, por exemplo, o efeito sentido no corpo diz onde que eu não perdoei. Por exemplo, tem uma dor de garganta, é algo que eu queria expressar e me calei, não falei, me segurei, engoli, guardei para mim, então dá dor de garganta. Então, isso, dentro do efeito do mundo, até é verdadeiro, mas não faz sentido nenhum ficar nessa consciência, porque se eu achar que a solução, então, era ter falado, não ter calado, ter expressado, e daí a garganta não iria doer, ainda estou dando a realidade de que sou um corpo, sou uma garganta, e tem outro lá fora, e de que eu queria ter segurado algo. Então, até é útil para saber por onde que qual a crença que eu tenho dentro da minha mente, mas para justamente olhar e largá-la, não para dar realidade a ela, mudar a forma da crença, mudar o comportamento. Aqui, isso não leva à cura da mente. Muda até um efeito, mas isso se chama de magia. Assim como fármacos podem aliviar doenças do corpo, também a magia de mudar um pensamento sem voltar-se para a mente, apenas praticando mantras ou pensamentos de positividade, como eu já falei antes, isso
pode temporariamente resultar em alívio, em situações melhores, mas na verdade não está fazendo nada com a mente. Então, a mente continua totalmente adormecida. Que só continuando aqui no 3.3, todos os curadores não curados têm que seguir o plano do ego para o perdão de uma forma ou de outra. Então, todos os curadores não curados, todos que se acreditam serem mentes individuais, eles usam o plano do ego. Como ele já volta a repetir aqui, se é teólogo, se é religioso, vai seguir através da culpa e acreditar que ele é miserável pecador, mas que nós estamos aqui, por exemplo, em véspera de Sexta-feira Santa, que Deus tomou, então, um inocente para pagar a conta por nós. A ideia da crucificação de Jesus como sendo a crença na salvação no sacrifício. Quando Jesus deixou bem claro que a crucificação não tem nada a ver com a expiação. Só a ressurreição faz parte da expiação, e a ressurreição é na mente, é voltar a estar ciente da mente, e na mente escolher novamente, escolher agora pelo Espírito Santo, que foi a resposta de Deus, que foi criado por Deus como resposta à nossa crença de separação. Crença de separação é o ego, é o universo do ego, e é na mente que nós pensamos como que seria separar-se de Deus, e para imaginar isso fez-se necessariamente o ego, e a salvação, então, é voltar a estar ciente da mente, porque o plano do ego foi que nós saíssemos da mente, como a gente viu em aulas anteriores, e nós realmente saímos, fracionamos a mente em bilhões de consciências, e ficamos agora cientes, cada um apenas de um aspecto da mente, de uma consciência individual. E o Espírito Santo, então, ele está na mente, mas antes nós precisamos voltar para a mente para fazer essa escolha pelo Espírito Santo. Então, isso é a salvação que de fato traz a ressurreição para a nossa mente. O ego, ele apenas faz planos de, de cura para ele mesmo se perpetuar, trazendo curas para dentro do físico, mas que não atinjam a mente. Posso até levar uma vida inteira, a vida física inteira, melhorada pelo ego, mas quando deixo esse físico na mente não aconteceu nada, eu vou continuar vindo na mesma culpa. Jesus aqui também fala, aqui no 4, ele fala das as formas mais antigas, então eram nas igrejas, a gente já sabe o plano de salvação através da expiação, de pagar o preço pelo pecado, que é a morte de um inocente, e o quanto isso é uma forma que não libera, porque não muda a culpa, e não é real, porque Deus jamais exigiria um sacrifício, e Deus sequer acredita em separação, porque isso é impossível, nós ainda estamos na mente de Deus, porque todo o poder vem de Deus, nós só não estamos cientes disso, mas nós continuamos estando em Deus, então é impossível a separação. Então, por que haveria salvação se não houve separação? Mas Jesus também descreve aqui, no 4.2, ele diz, em uma das formas mais novas, por exemplo, um psicoterapeuta pode interpretar os símbolos do ego em um pesadelo e então usá-los para provar que o pesadelo é real. Tendo feito com que seja real, ele então tenta desfazer os seus efeitos, depreciando a importância do sonhador. É o que eu acabei de falar, por exemplo, de descobrir causas dentro do modo de pensar que fazem com que tenha efeitos de doença aqui no corpo, e mudando o pensamento dentro ainda da individualidade, se antes, por exemplo, pensava de uma maneira muito negativa, com muito medo, e daí atraiu uma doença. E aí
passa a dizer que todo poder está dentro de si, que é amado como filho de Deus, mas acredita que esse filho é esse ser separado, então pode realmente interpretar o símbolo correto, descobrir a causa, que é um pensamento que trouxe a doença, mas se continuar pensando de modo separado, só de outro modo, mesmo o perdão separado, ele, ele até pode trazer efeitos melhores aqui, mas como ele diz aqui, ele deprecia a importância do sonhador, não vai até a mente. Nós precisamos sempre reconhecer que o que é real, o que Deus criou, é a nossa mente. Mesmo nós não estando cientes da mente, nós não perdemos a mente. Então, o sonhador, ele está na mente. Então, qualquer cura que não vá até a mente e mude o sistema de pensamento da mente, isso ainda continua, então, depreciando o poder da mente. Se vai depreciar o poder da mente, como que nós vamos escolher novamente pelo Espírito Santo se nós estamos dizendo que nossa mente não tem poder? É pelo poder da mente que nós pensamos separação e passamos a acreditar nela, ao invés de rir-se dessa ideia, como Jesus diz. Então, é pelo poder da mente que nós temos que negar aquilo que nega a Deus, negar a separação, mas através do poder da mente, reconhecendo que todo poder está na nossa mente. E esse poder, ele é tão grande quanto o poder de Deus. Não há dois poderes, nós utilizamos o mesmo poder de Deus, que todo poder está na nossa mente, e é reconhecendo isso que nós podemos escolher pela sanidade da mente, pela cura da mente, e isso faz com que, que quem aceita a cura na mente é o que desperta, é o que volta a estar ciente do ser que ele é. A ressurreição é isso. Então, se as terapias mais novas, mais modernas, que aparentemente funcionam aqui, mas elas funcionam dentro de um modo de pensar individual, onde o pensamento separado do ser aqui aparentemente é o que deve mudar para dar poder ao mundo, então isso deprecia o poder da mente. Entretanto, ele diz, se o sonhador é equiparado à mente, o poder corretivo da mente através do Espírito Santo é negado. Então, se eu depreciar que é na minha mente que eu escolhi pensar equivocadamente que eu me separei de Deus, se eu negar isso e achar que o poder está dentro do sonhador, eu estou dizendo que a mente não tem poder. Se eu digo que a mente não tem poder, eu estou dizendo também que o Espírito Santo não tem nenhum poder, porque é através da mente que o Espírito Santo tem o poder, porque o Espírito Santo só conhece o real, ele age através do que é real, ele age através da nossa mente, a cura que ele nos oferece é nós escolhendo a ele dentro da mente. Se nós dissermos que a nossa mente é fraca, como que ela vai ter poder para escolher ao Espírito Santo? Então, o ego, por um lado, ele quer que nós depreciemos a mente, mas, por outro lado, também o ego sabe que se nós depreciarmos a mente não terá também o poder de dar realidade ao próprio ego. Então, por isso que o ego é tão conflitado. Por isso que o ego, ele não entende de nenhuma forma de curas. Ele apenas usa de artimanhas para nos manter dentro de um círculo vicioso onde nós buscamos soluções para aparentes problemas, mas sem solucionar nada, sem ir à mente.
Então, o próprio no 5 diz, se o caminho para neutralizar o medo é reduzir a importância da mente, como o ego diz, dizer que o ser individual aqui tem o poder de escolher de novo, diferente, e daí ele não vai ter medo, não tem nada a ver com o nível acima, nível da mente. Se isso é verdade, como pode isso construir a força do ego? O ego precisa da mente. Tais inconsistências evidentes são a razão porque ninguém realmente explicou o que acontece na psicoterapia. Então, o que acontece na psicoterapia? Como Jesus diz aqui, nada realmente acontece. A psicoterapia praticada através das formas do ego, nada acontece a nível de mente. Se não acontece a nível da mente, trocar um sonho de doença por sonho de cura não é cura. Isso é auto-enganar-se, é continuar com a mente totalmente adormecida. A psicoterapia, que os psicoterapeutas que não usam do único terapeuta que existe, do Espírito Santo, na sua linha de cura, que usam o poder do próprio pensamento, da autoajuda e dos autopensamentos, eles realmente não estão fazendo nada na mente, então nada está acontecendo. Nada de real aconteceu com o curador não curado, e ele tem que aprender com seu próprio ensino. Então, como que o curador não curado, ao tentar curar, ele vai ele mesmo ser curado? Porque ele fez, ele não ensinou nada, então ele nada aprendeu com essas curas. Seu ego sempre buscará ganhar alguma coisa da situação. Então, o ego se aproveita dos curadores não curados para se perpetuar. O ego se aproveita dos curadores e o ego faz com que eles barganhem por vantagens para a consciência individual, para reforçar a ideia da separação, ao invés de lembrar que são o Cristo. E aqui no 6, o que deveria acontecer então? Então, o que deveria acontecer na cura? Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Então, luz é conhecimento, luz é compreensão. Quando Deus, ao nos criar, falou, haja luz, haja conhecimento, a mente, ela instantaneamente teve todo o conhecimento. É possível achares a luz analisando a escuridão, como faz o psicoterapeuta, ou como teólogo, reconhecendo a escuridão em ti mesmo e procurando uma luz distante para removê-la, enfatizando a distância durante todo o tempo? A cura não é misteriosa. Então, Deus falou, haja luz, e aí houve luz. E o que Deus cria é eterno e imutável. O conhecimento é a única realidade que há. A compreensão da mente é a única realidade que há. Quando isso não é visto, a cura ela tem que ser voltada, a mudança na mente voltada para o sistema de pensamento curado, que guarda para nós a lembrança do conhecimento, todos os pensamentos do conhecimento. E isso é o Espírito Santo. De nada adianta, como ele disse aqui, analisar a escuridão como os teólogos fazem, ou como aliás, analisar a escuridão como os psicoterapeutas fazem, de achar o modo de pensar que fez o indivíduo ficar doente, mas o modo de pensar aqui, individual, não na mente, já projetado fora da mente, dentro da individualidade. Como que a individualidade estava pensando? Isso é analisar a escuridão. Ou então reconhecer que a escuridão está dentro de si, dizer que eu sou pecador, também não libera nada. Por quê? Porque a cura é compreensão. A cura, ela é uma lógica absoluta. Quando nós aceitamos na nossa mente que a separação de Deus é impossível e, portanto, nós ainda somos o Cristo, isso é uma lógica absoluta. Então, a cura, ela vem automaticamente. É impossível
estar na mente certa do Espírito Santo e ser doente ou pensar algo que possa causar a doença. Então, realmente a cura, então, ela é totalmente racional, ela é lógica. Nada vai mudar a não ser que seja compreendido, já que luz é compreensão. Então, nada vai mudar na mente se nós usarmos isso como magia ou de maneira equivocada, querendo ainda reforçar um ser separado. Então, a compreensão, no momento que cai a compreensão de quem que nós realmente somos, a cura já aconteceu. Ela vem automática. Seguindo aqui no 7.2, é possível ajudar alguém apontando a direção que ele está seguindo, mas o sentido se perde a menos que ele também seja ajudado a mudar de direção. Então, terapias do mundo até te mostram o que você está seguindo, mas não te ensinam como mudar a mente. Até mostram onde que está o equívoco do modo de pensar, mas não ensinam como realmente reverter isso. E o curador não curado não pode fazer isso para ele, mostrar a direção, pois não pode fazê-lo para si mesmo. Então, realmente, enquanto curadores não curados, nós precisamos de ajuda. E a única contribuição significativa que o curador pode fazer é apresentar um exemplo de alguém cuja direção foi mudada para ele e que não mais acredita em pesadelos de espécie alguma. Então, realmente, um curador não curado pode apontar para alguém que já tem a mente curada. Então, nós podemos apontar, como teólogo, pode apontar para Jesus que não tem mais equívocos, e no momento que a mentalidade de Jesus é aceita pelo paciente como sendo a mentalidade certa, vendo a luz dentro da mente de Jesus, porque Jesus não tem mais nenhum ego, ele automaticamente fica sabendo que ele também é da luz, porque ele vê a luz em Jesus. Eu estou dando o exemplo de Jesus, mas é todas as mentes despertas. Outras culturas poderiam dizer Buda e outros tantos despertos que já não têm mais ego. Então, realmente, um curador não curado pode apontar alguém para servir de exemplo de mente curada, e Jesus explica como é que isso funciona. Ele fala aqui no 5, a luz na mente dele irá, então, responder ao questionador que tem que decidir com Deus que existe luz porque ele a vê. Então, a luz dentro de uma mente curada. Se a nós nos foi dado um exemplo de mente curada, Jesus é o nosso exemplo mais próximo que nós temos, porque esse curso veio para os estudantes de Jesus. Então, Jesus, nós vendo a santidade em Jesus, nós vendo a luz em Jesus, nós podemos aceitar que a luz existe, que Deus é real. É através do reconhecimento e através do reconhecimento dele, o curador sabe que ela existe. Então, reconhecendo a luz na mente de alguém curado, o curador também sabe que a luz existe. É assim que, em última instância, a percepção é traduzida em conhecimento. A luz é conhecimento. Jesus está no conhecimento. Quando nós aceitamos que Jesus tem o conhecimento, nós aceitando isso totalmente e negando tudo que nega a luz, nós automaticamente recebemos também esse conhecimento, porque somos a mesma mente. O trabalhador de milagres, que é o caso do curador que busca a cura para os outros e para si, é diferente daquele curador não curado que trabalha pelo ego. Nós somos curadores que Jesus chama de trabalhadores de milagres. Por que trabalhadores de milagres? Porque nós trabalhamos entregando todo o nosso instrumento de comunicação
e de pensar ao sistema de pensamento do Espírito Santo, e disso vêm os milagres para cobrir aquilo que nós acreditávamos na mente errada. Então, enquanto curadores não curados, mas estando no caminho da cura, nós nos tornamos trabalhadores de milagres. O trabalhador de milagres começa percebendo a luz e traduz a sua percepção em certeza por estendê-la continuamente e aceitar o reconhecimento dela. Seus efeitos lhe asseguram que ela existe. Então, como que nós, na mente, vamos saber que nós ainda estamos em Deus? Não é repetindo com palavras, não é repetindo isso ou pensando nisso o dia inteiro, é permitindo fazer o que nós fizemos como trabalhadores de milagres, agindo, tendo nosso pensamento voltado ao Espírito Santo, porque daí sim nós vamos estender a luz que há na mente de Jesus, que está na mente de todos, e os efeitos que os milagres trazem vão convencer a própria mente. Um terapeuta não cura, ele permite que a cura seja. Então, o terapeuta é o primeiro que precisa, primeiro modo de dizer, tanto quanto o paciente também. Mas o terapeuta, ele precisa de cura, e tanto quanto o paciente, e ele permite que a cura seja. Tem aqui até o Silvio comentou aqui, essa frase é uma grande cura, não aceita mais nenhum pesadelo de espécie alguma. E é isso mesmo, o terapeuta que volta sua mente para que a cura seja através do Espírito Santo, ele realmente, ele está numa condição que ele permite que a cura seja dada através dele, e ele é o primeiro a ser curado nisso, porque dar e receber, na lei de Deus, são o mesmo. E nós, como trabalhadores de milagres, nós nos tornamos canais para a mensagem do Espírito Santo, e as mensagens do Espírito Santo, diferente dos mensageiros do mundo, a mensagem é sempre também para o mensageiro, não só para o paciente, mas também para o terapeuta. É dessa forma que terapeuta e paciente são curados juntos. O terapeuta, ele pode apontar a escuridão, mas não pode por si mesmo trazer a luz, pois a luz não é dele. A luz é do Espírito Santo. A luz é da resposta que Deus deu à ideia de separação, que é o Espírito Santo. É de lá que vem a luz. Ela vem de dentro de nós, mas não de nós. E o terapeuta, que realmente está devotado à cura, ele sabe disso, e ele se alegra nisso, que ele não precisa fazer nada que o Espírito Santo faz. Como ele continua dizendo aqui no 8.3, entretanto, sendo para ele, ela tem que ser também para seu paciente. Deus não, tudo que vem de Deus é para todos. Então, sendo a luz para o terapeuta, também é do paciente, e o Espírito Santo é o único terapeuta. Ele faz com que a cura seja clara em qualquer situação da qual ele seja o guia. Então, é o Espírito Santo que cura. Nós, como terapeutas, somos curadores que estamos aceitando a cura, oferecendo a cura. Dando, nós recebemos, e ao oferecer a cura, nós a recebemos. Tu só podes permitir que ele cumpra a sua função. Então, nós só podemos permitir que o Espírito Santo cure através de nós. Ele não precisa de ajuda para isso. Ele dir-te-á exatamente o que fazer para ajudar qualquer pessoa que ele te envie em busca de ajuda, e falará através de ti, se não interferires. Lembrando que a qualquer pessoa que ele nos envia, não é o que o ego chamaria de especialismo. Todo encontro tem o potencial de ser um encontro santo, e o Espírito Santo sabe a qual encontro é útil dizer o quê, ou simplesmente só
em pensamento, um reconhecimento. Então, se nós não interferirmos, se nós mantivermos a nossa mente aberta ao Espírito Santo, como, quando e a quem falar sobre a cura ou a quem ajudar, essa é a coisa mais simples que tem, porque ele nos inspirará. Será a coisa mais natural a ser feito, desde que aprendamos a colocar nossa mente em disponibilidade ao Espírito Santo e não interferir com as ideias próprias do que seja cura, ou do que seja doença, ou de quem é o doente, quem é o curador. Simplesmente permitir que a cura venha através de nós. Lembra-te de que escolhes o guia para ajudar e a escolha errada não ajudará. E só tem dois guias, um é o ego e outro é o Espírito Santo. Quando nós escolhemos pelo ego, não vai ajudar na cura, só vai manter o sistema de separação, independente dos efeitos aparentemente melhorarem, mas isso é magia porque não mudou a mente. Mas lembra-te também que a escolha certa vai ajudar. Confia nele, né, no Espírito Santo, pois ajudar é a sua função e ele é de Deus. À medida que despertas outras mentes para o Espírito Santo através dele e não de ti, vais compreender que não estás obedecendo às leis desse mundo. Então, quem confia no Espírito Santo e se coloca em disponibilidade para aceitar a cura, e nisso é automaticamente, ele é um canal de cura do Espírito Santo para falar a outras pessoas através desse instrumento de comunicação que somos nós. Quem o faz assim recebe, fica diante de leis, como ele diz aqui, que não são desse mundo, ele fica sujeito às leis dos milagres que não obedecem às leis físicas do mundo, que não são limitadas, que realmente transcendem o mundo e chegam à mente. Mas as leis que estás obedecendo funcionam. Então, o, o que vem de testemunho para nós da mentalidade milagrosa, isso funciona porque traz a paz à nossa mente. Uma mente curada fica em paz. E, como Jesus diz aqui no final desse parágrafo, só o que é bom pode funcionar, nenhuma outra coisa funciona em absoluto. Então, só os milagres, só aquilo que realmente cura é bom e funciona. Se não é bom, se não vai curar a mente, então não pode funcionar. Vendo aqui no chat, a Sandra colocou, pelo reconhecimento do Espírito, percebendo que tudo está ligado na unicidade, é o libertador. De fato, se tudo está ligado, não há oposição, porque tudo faz parte do mesmo, isso é libertador. E o Espírito Santo tem o dom de nos trazer esta vivência e essa lembrança. E para concluir aqui no 9, o curso que Jesus nos está ensinando. Esse curso oferece uma situação de aprendizado muito direta e muito simples e provê o guia que te diz o que fazer. O curso, todo curso aqui, ele tem um propósito, nos deixar nas mãos do Espírito Santo, como está na conclusão do livro de exercícios, quando Jesus diz, agora te entrego nas mãos do Espírito Santo, que é o guia, o único guia que nos conduz de volta ao lar, de volta à casa do Pai. Se o fizeres, verás que funciona. Ou se nós praticarmos conforme Jesus nos pede no curso, que é voltarmos a nossa mente, o nosso pensamento ao Espírito Santo, nós veremos que o curso funciona. Seus resultados são mais convincentes do que as suas palavras. Então, estudar o curso, mas não praticar, não vai nos convencer. Mas se nós praticarmos,
ao pensamento do curso. E todos os pensamentos do curso são de perdão, mas conforme o curso ensina, se nós praticarmos, os resultados que vêm através dos milagres nos convencerão de fato. Palavras não convencem, mas resultados sim. E eles não falharão se nós fizermos o que Jesus nos pede para fazer no curso. Eles te convencerão, né, os resultados, de que as palavras são verdadeiras. Então, nós só vamos acreditar no curso tendo os resultados da liberação, voltando a sentir a paz. Quando nós permitirmos que a cura venha na mente, e a cura é a cura da culpa, da crença da separação de Deus. Quando esse pensamento é curado, os efeitos vêm através dos milagres no mundo e convencerão a nossa mente de que nós realmente ainda estamos em Deus. Seguindo o guia certo, aprenderás a mais simples de todas as lições. Por seus frutos os conhecereis, e eles conhecerão a si mesmo. Então, por seus frutos, nós olhando aos irmãos com os olhos do guia do Espírito Santo, nós vamos reconhecer o nosso irmão como Cristo. Nós vamos reconhecer ele como salvos, se nós olharmos através do Espírito Santo. Olhando pelo ego, eles são miseráveis pecadores, os culpados de nós não termos paz. Olhando pelo Espírito Santo, pelos frutos, nós receberemos testemunhas dele, da mentalidade certa, e nós vamos reconhecer através desses resultados que eles são o Cristo, e eles se reconhecerão a si, porque nós somos a mesma mente deles. Então, nós nos reconhecendo sendo eles, nós conheceremos a nós mesmos. Assim como nós nos reconhecemos como Cristo, isso está à nossa disposição, porque Jesus já nos reconheceu e todos os despertos já nos reconheceram como Cristo. Nós só precisamos aceitar isso. Então, isso Jesus nos trouxe hoje sobre os curadores não curados. E na próxima, então, a aceitação do teu irmão, que é a continuação disso. Deixa eu ver aqui no chat, nós estamos aqui na interação, por gentileza aqui do Silvio. Qual a diferença entre anjo da guarda e Espírito Santo? Graças. Anjo da guarda são os pensamentos certos, e todos os pensamentos certos são protetores. Existe o Espírito Santo, é o terapeuta o único terapeuta. O Espírito Santo é a resposta a Deus da ideia de separação. É a mentalidade do Cristo guardada para ser restaurada no nosso sonho. Mas o Espírito Santo, os seus pensamentos, eles se tornam a nossa proteção dentro do sonho, enquanto nós estamos no processo, ou na jornada de voltar a aceitar a mente curada. Há também uma diferenciação, porque aqui no mundo do sonho tudo é separado, então há também uma diferenciação de anjos para com a nossa mentalidade separada, que quando a mente se fracionou em bilhões de consciências individuais, nem todas as consciências individuais acreditaram na culpa, que elas eram culpadas, mas se fracionaram junto porque tiveram pensamento de separação, mas não acreditaram na culpa e, por consequência, eles não se identificaram dentro de corpos físicos. Então, os anjos seriam os pensamentos que fracionados na mente, que estiveram contidos na crença de separação, mas que não acreditaram na separação, e estes também nos conduziriam de volta para a mentalidade certa se não tivéssemos acreditado na culpa e se escondido dentro de corpos. Então, foi necessário mais do que isso para nós, dentro do instrumento de comunicação de corpos, agora aprendermos sobre a nossa realidade como espírito, como mente.
Então, e os anjos da guarda, então, esses pensamentos, várias vezes no livro, principalmente nos exercícios, nos é dito que os anjos nos cercam, né? Os pensamentos de Deus, anjos nos cercam e nos sustentam. Então, são os pensamentos verdadeiros, os pensamentos puros que fazem parte da mente, que estão aqui disponíveis. E eles vêm da mentalidade do Espírito Santo. Isso foi aqui a resposta no chat. Não sei se ficou mais alguma dúvida aqui para o Silvio, mas nós estamos também aqui abertos aqui para interação, qualquer coisa é só também abrirem o microfone. Alguma questão que de repente eu tenha falado e não tenha ficado bem claro, ou algum depoimento? Não? Então, eu vou encerrar aqui a gravação e gratidão, como sempre, a verdade ser imutável, por nós ainda sermos como Deus nos criou e por Deus nos dar a sua resposta à nossa crença de separação, que é o Espírito Santo que nos acompanha dentro do sonho, sem dar realidade ao sonho, mas nos auxiliando dentro do sonho, nos auxiliando de modo que possamos aceitar de novo a realidade da nossa mente. A Valéria colocando aqui, só pegando aqui no final, se houvesse anjos, eles seriam especiais e a separação seria real. Se houvesse aquela figura alada que a gente imagina como pessoas, ou pessoas santificadas como anjos, realmente seria separador. Mas sendo pensamentos puros da mesma mente, elas são os nossos pensamentos puros. Então, não há separação. De fato, seria assim, Valério, se houvesse anjos como figuras separadas, mas, de fato, há os pensamentos certos que nós podemos acessar a todo momento, e nós os acessamos quando nós voltamos a nossa mente para o Espírito Santo. Valéria, que apertou a mão, só abrir. É que você não leu, é que eu primeiro escrevi, que linda essa sua explicação. Outras pessoas colocaram mensagem, aí por isso que o meu ficou perdidinho lá, mas primeiro eu escrevi, linda essa sua explicação. E em cima daquela sua explicação é que eu coloquei essa frase. Eu vi agora que eu pulei isso. Que linda sua explicação, daí é assim que colocou. Então, os anjos ajudam o Espírito Santo. Os anjos são pensamentos que vêm do Espírito Santo, porque são alinhados, não há separação. Então, desse modo, são ajudantes do Espírito Santo, sim, mas não de uma forma separada, como nós poderíamos pensar que existe um ser fora do Espírito Santo ajudando. Mas sim, são pensamentos nossos, que da mente fracionada, e que estão aqui junto na nossa mente equivocada, nos auxiliando. Se existe anjo da guarda pessoal, o Silvio pede, anjo da guarda pessoal seria totalmente separado, porque o anjo já não acredita em pessoal. Então, anjo da guarda pessoal, todos são pessoais, então os pensamentos do Espírito Santo, eles têm consciência de todos. Então, dentro do mundo se acredita que geralmente crianças são inocentes e tem anjo da guarda, à medida que crescem, elas perdem a inocência e veem o ego e as arrebata, e elas perdem o anjo da guarda. Então, isso seria ainda uma fantasia. Os pensamentos que nos protegem, porque dentro do sonho nós precisamos de proteção no sentido para que possamos voltar a despertar de novo a consciência para a realidade. Então,
esses pensamentos estão disponíveis a cada um, nesse sentido individual de estarem disponíveis para todos. E quem está aberto a aceitar esses pensamentos, enquanto nós ainda somos consciência individual, então nós os recebemos individual, mas não é pessoal no sentido de que todos os pensamentos, ou todos os anjos, que vamos dizer então que cada anjo seja um pensamento, está disponível para todos, mas a aceitação, até que a mente volte a lembrar que ela é uma só, enquanto ainda fracionamento, então é individual a aceitação, mas no momento que é aceita, essa mente já não é mais individual. Ela se aceita como sendo a mente unificada, a mente de Cristo. E seguindo aqui, o que significa subir ao Pai? Onde está Jesus hoje? O que ele está fazendo agora? Jesus não existe como ser separado. Jesus é uma mente de Cristo. Então ele está em em tudo que é real. Jesus só não está no irreal, mas ele sabe que nós acreditamos no irreal, por isso ele mantém Jesus, ou a mente de Cristo, ele não aceitou totalmente a dádiva do Pai, no sentido que ele ainda permanece com o pensamento na ilusão, não para acreditar na ilusão, mas para ajudar a si mesmo, que somos nós, para que nós também voltamos a aceitar ao Pai. E subir ao Pai é um símbolo de voltar a estar ciente de quem nós somos, do Cristo, voltar a saber só da verdade, voltar ao conhecimento. Então, Pai é um modo simbólico de dizer porque nós somos criação, Deus é o Criador, nós somos criação de Deus, embora sejamos o mesmo, porque Deus não criou a sua criação separada de si, mas Ele é o Criador e não o contrário, nós não somos o Criador. Por isso a gente diz voltar ao Pai, é voltar, despertar novamente, ou ressuscitar, ou voltar ao céu, voltar ao Pai, é tudo um modo de dizer, de voltar a consciência ao conhecimento, voltar a experienciar a única realidade, deixar de sonhar, deixar que o que é irreal desapareça da nossa mente, porque é fantasia mesmo. Então, esse despertar é voltar ao Pai. Jesus está no Espírito Santo, nas mentalidades, está no Pai e também está na nossa mente certa. Jesus está na mente onde nós estamos, nós aqui estamos fora da mente. Então, Jesus, a mentalidade curada dele, ela nos convida a nós também voltarmos a estar cientes de quem nós somos. Jesus sabe que nós somos o Cristo. Nós ainda precisamos aceitar isso, que é aceitar a expiação para nós mesmos. Mas não um Jesus histórico, não um Jesus homem, o corpo. Jesus mente, Jesus espírito. E o que Jesus está fazendo agora? Está fazendo parte do plano da expiação, como Jesus diz. Ele encabeçou o plano de encurtar a nossa experiência de separados de Deus. Porque na metafísica do curso, tudo aconteceu num único instante, toda a ideia de separação. Então, nós só estamos revivendo instante a instante, dentro do tempo e do espaço, o que, na verdade, fora do tempo e do espaço, na eternidade, por um instante tivemos uma ideia de separação e tudo aconteceu nesse instante. Então, o que essa mentalidade curada de dentro do sonho, que Jesus fez, o que ele está fazendo? Encabeçando o plano de encurtamento da nossa experiência, porque nós já voltamos, nós estamos revivendo a crença da separação, e através do plano de perdão, a cada perdão nós colapsamos esse tempo que não precisamos mais reviver. Estamos trazendo para mais próximo ao momento que nós já voltamos para a consciência do céu. Então, essa mentalidade de Cristo, que foi a primeira a despertar, ele está fazendo isso a nós e a si mesmo, de encurtar
O tempo, não que o tempo seja real, mas para quem acredita no tempo, ele é real, para que nós possamos despertar também sem vivenciar novamente cada instante de separação do ego. Mais alguma colocação? Não sei se foi claro, Silvia, mas se isso tudo a gente também vai compreendendo à medida que vai praticando o que o curso fala, como ele falou hoje, é a prática que nos convence de que realmente, assim, as palavras não nos convencem, mas quando vêm os milagres, e quando a gente muda a mentalidade e vem a paz, independente daquilo que a gente sabia que aconteceria no ego, isso convence. E é dessa forma que a compreensão vem, através da prática. Então, nós podemos intelectualmente buscar respostas e faz parte da aprendizagem, mas é a prática daquilo que estamos aprendendo que vai convencer a nós mesmos enquanto mente, e esse convencimento nos desperta automaticamente para a verdade novamente. E esse daí é o fim do sonho. Bom, eu vou então agora vou encerrar a gravação. Gratidão.